Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta feita, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos aqui para trazer mais um estudo bíblico, um estudo voltado sobre a depressão. Essa agora é a parte 2, pois já tem um vídeo no canal, Rotina da Família, falando sobre depressão, parte 1. Nós gostaríamos de explicar aos seguidores deste canal que muitas pessoas estão com dúvidas. Hoje mesmo eu me encontrei com uma pessoa que não sabia ainda como se inscrever no canal, pensando que tinha que escrever em algum lugar para estar ali no canal. Só que quando você abre o YouTube, vai ter lá vários vídeos. E lá em cima você escreve o nome Rotina da Família. E vai aparecer na página do YouTube, no canal lá, vários canais. E você vai procurar o canal que aparecer a minha pessoa ou as pessoas inseridas na minha família. E quando você apertar em cima do vídeo, aí você vai ver o nome em vermelho embaixo, um quadradinho vermelho com o nome Inscreva-se. Quando você apertar ali em cima, você já está inscrito no canal, tá certo? Se você quiser, você deixa o like e compartilha. É muito simples, muito fácil, mas mesmo assim tem pessoas que estão tendo essa dificuldade. Por exemplo, se eu abrir aqui essa página aqui, eu estou fazendo isso aqui para vocês ficarem por dentro. Aí você, vamos supor, vem aqui e coloca, clica em cima e coloca uma pesquisa. Vamos supor, ideias aqui, pronto. Quando você clicar aqui em cima desse vídeo, aqui você vai ter essa partezinha aqui, ó. Quando você descer, está aqui o nome Inscreva-se. Quando você clicar aqui em cima, você já está inscrito no canal, tá certo? Então, é bem simples, bem fácil. E voltando para o que nós gostaríamos de transmitir sobre a depressão. A depressão, como falamos em outros vídeos, no vídeo primeiro desse estudo, ela é um adoecimento, é uma doença. É uma doença que está relacionado com a sua alma, que é a psique, e também está relacionado com a sua mente e com o seu emocional. Nós observamos que muitos momentos em que todos nós, por situações várias, nos sentimos deprimidos. Quem já não ouviu sobre a expressão depressão pós-parto? Quando a mãe se sente vazia, sozinha e assustada. Quem pode estar alegre com a morte de um filho ou de um pai? Entretanto, não deixe que estes estados se delonguem, que se transformem em algo duradouro até atingir um grau depressivo. Por exemplo, alguém que não superou a morte de um parente, alguém que não superou ser demitido de uma empresa, alguém que não superou uma separação, alguém que não superou a perda
de um objeto. Então, essa superação, quando você não consegue superar as coisas que cercam a sua vida, e isso se prolonga por muito tempo, estará aí um dos sintomas da depressão. Nós encontramos que a palavra de Deus, ela transmite para nós textos sagrados, para que através desse texto nós possamos encontrar força para se libertar deste quadro depressivo que está cercando a vida de quem se encontra nessa situação. De acordo com uma pesquisa pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2017 foi feita uma pesquisa no dia 7 de abril sobre uma campanha voltada à depressão, com o tema Let's Take, vamos conversar. O que a ação pretendia mostrar é que é possível combater a doença e preveni-la. Segundo a organização, conversar abertamente sobre o tema é o primeiro passo para entendê-lo e reduzir o estigma associado à depressão. Quando falamos de estigma associado à depressão, é justamente o preconceito que a sociedade, que a família, que o social, que o meio transfere para a pessoa que está passando por essa doença, por esse grau de depressão. Dessa maneira, cada vez mais as pessoas devem procurar ajuda. Se as pessoas, quando sentissem qualquer coisa que estivesse prejudicando sua saúde mental, sua saúde espiritual, recorresse a uma ajuda, a uma equipe multidisciplinar, relatar o seu sofrimento, relatar a sua tristeza profunda, a sua falta de dormir, a sua ansiedade, o seu estresse, a sua apatia, muitas dessas pessoas teriam um retrocesso na doença, sendo diagnosticado no início da doença. Mas estima-se que a doença atinja 4,4% da população mundial. Na América Latina, a segunda maior prevalência de depressão ocorre no Brasil. 5,8% da população, ou seja, 11,5 milhões de pessoas brasileiras têm depressão. E depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma muito importante para a carga global de doenças. Nas mulheres, mais mulheres, elas são mais afetadas pela depressão do que os homens. Existem vários tratamentos eficazes para a doença. Tenha muito cuidado com vídeos de autoajuda, pessoas que colocam determinados tratamentos que, sem o auxílio de um profissional, de alguém que entende, de um psicólogo, de um psicanalista, não é? Pessoas que são especializadas no assunto, que estudam muito, que leem muito e que entendem o que é esse sofrimento quando as pessoas começam a relatar. Então, tenha muito cuidado. Até porque a depressão, ela pode causar um grande sofrimento, uma incapacidade do trabalho, na escola ou no meio familiar.
várias pessoas, na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio, que hoje cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Sendo a segunda principal causa de morte entre pessoas que estão na idade de 15 a 29 anos. Então, embora exista tratamento, menos da metade dos afetados no mundo, que vamos basear aí de 10% a 15%, recebe tratamento. E os obstáculos incluem a falta de recursos, a falta de profissionais treinados e o que eu falei, ao estigma social associado aos transtornos mentais. Outra barreira é a avaliação imprecisa. Em países de todos os níveis de renda, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente. E outras que não têm o transtorno são muitas das vezes diagnosticadas de forma inadequada. Então, nós pensamos nesse assunto porque é um assunto que muitas pessoas podem passar por esse transtorno, por essa doença chamada depressão. O transtorno depressivo recorrente envolve repetidos episódios depressivos. Durante esses períodos, a pessoa experimenta um humor deprimido, perda de interesse, prazer, energia reduzida. Então veja só, se você que está me ouvindo tem alguns desses sintomas, você deve procurar uma ajuda. Veja só, humor deprimido, perda de interesse, prazer e energia reduzida, pessoas que tinham uma vida ativa, pessoas que tinham uma vida bem profissionalmente e agora tem a sua capacidade reduzida. Então isso são fatores que levam muitas pessoas à ansiedade, distúrbio do sono e falta de apetite. Então pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que não têm apetite, não querem comer, não querem se alimentar, pessoas que têm um grau de ansiedade muito elevado, pessoas que podem ter sentimentos de culpa ou baixa autoestima, falta de concentração. Esses aí pode ser um dos sintomas que vai desencadear o estado depressivo. Já o transtorno afetivo bipolar consiste na alternância entre episódios de mania e depressivos, separados por período de humor normal. No caso, uma pessoa que tem esse transtorno afetivo bipolar é alguém que tem uma mudança de humor. Uma hora está alegre, uma hora está triste, mas não é de uma forma causada por um sofrimento ou por uma perda ou por qualquer outro fator. A pessoa em si, ela tem uma mudança drástica a qualquer momento, a qualquer hora, sem motivo nenhum, o seu humor ele é alterado. Então isso também, esse humor exaltado ou irritado, excesso de atividade, expressão de fala, autoestima inflamada e uma menor necessidade de sono, além da aceleração do pensamento. A depressão resulta de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Pessoas que passaram por eventos adversos durante a vida, desemprego, luto, trauma psicológico, são mais propensos a desenvolver a depressão. E a depressão, por sua vez, pode levar a pessoa ao estresse, disfunção e piorar a situação de vida da pessoa afetada e o transtorno em si. Isso não quer dizer que você
está com a pior situação na sua vida. A depressão, quando tratada, ela pode levar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Até porque homens e mulheres da Bíblia tiveram depressão. Homens que foram chamados de profeta, homens de Deus, mulheres de Deus, eles passaram por depressão na sua vida. Primeiro, o texto que eu li no primeiro vídeo, que é o vídeo da parte 1 sobre a depressão, ela fala sobre um homem de Deus, um profeta, um homem que fez coisas extraordinárias, mas é ameaçado de morte pela rainha Jezabel, após ter matado os profetas de Baal. Temendo por sua vida, o tisbita foge para o deserto e se refugia debaixo de um pé de zimbro. No versículo 4 do primeiro livro de Reis, capítulo 19. E Elias pede a Deus para morrer. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. No decorrer do texto, o profeta é visitado por um anjo que lhe oferece alimento, até porque o estado que Elias estava não era um estado assim, que ele estava com um grau na sua vida de situação negativa. Até porque ele caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde recebeu de Deus a mensagem de que havia ainda 7.000 profetas, pessoas que não se prostraram diante de Baal e de Jezabel. Mas o texto diz que ele estava só. Eu estou só eu fiquei. O fato dele dizer isso era o fato do que o escritor Douglas Borges, autor do livro Uma Luz para Você, ele fala nesse livro sobre a luta contra o suicídio, e ele explica que assim como Elias, outros homens e mulheres, outros personagens da Bíblia enfrentaram situações de depressão, e a depressão fez com que eles desejassem a morte, para aliviar o seu sofrimento. Mas depressão é uma doença, e o nosso corpo está sujeito a doenças físicas e também mentais. O próprio Jesus disse o quê? Que no mundo teríamos aflição e tribulação, mas tende bom ânimo. Essa aflição que Jesus disse, traz cansaço espiritual, físico e mental. Dessa forma, a depressão pode atingir principalmente a pessoa quando ela está sofrendo por uma doença patológica, e ela precisa ser tratada, até porque ser tratada como qualquer outro problema. Então, meus irmãos, meus amigos, Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem comum, mas um homem que orava, um homem que dedicava a sua vida a Deus, ao seu ministério profético. O que dizer de Moisés, um homem escolhido como libertador do povo de Israel, da dominação egípcia, mas Moisés se entristeceu com o pecado do povo. Em outras ocasiões, Moisés se queixou da ingratidão da multidão que reclamava copiosamente. Êxodo, capítulo 32, versículo de número 32, a palavra do Senhor diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que me escreveste. Veja que a tristeza, a decepção,
A angústia que Moisés estava passando foi tão grande que ele pediu para que Deus riscasse o seu nome do livro aonde Deus havia escrito o seu nome. Então observe que várias das vezes o Senhor confortou a árdua jornada daquele homem. Deus sempre trouxe alívio, sempre trouxe uma palavra de conforto para aquele homem, porque não era fácil. A responsabilidade, o peso, o compromisso que ele tinha com Deus, com o povo, a liderança, não era algo fácil. O que dizer de Noemi, que por causa da fome, Noemi sai de Belém e parte para Moabe, juntamente com o marido e os 2 filhos. Lá, seus filhos, Malom e Quilion, se casam. Mas tempos depois, os 3 homens da casa acabam morrendo, o marido e os 2 filhos. E ao chegar na sua terra natal, ela adota o nome de Mara. E o nome Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ruth, capítulo 1, versículo 20. E a amizade de Ruth, que se casa com Boaz e dá à luz a um filho, trouxe a alegria de volta à pobre mulher. Então, observe que a perda dos filhos, a perda do marido, trouxe àquela mulher uma depressão, uma angústia. A Bíblia diz que ela tinha amargura na sua alma. O que dizer de Saul, primeiro rei de Israel? Saul era atormentado constantemente por um espírito que tirava sua paz, que tirava seu sono. E esse espírito que foi enviado da parte de Deus lhe trazia tormento em seu espírito. Mas a Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, que quando Davi tocava sua harpa, aquele rei encontrava alívio no seu espírito, alívio na sua alma. Em 1 Crônicas, capítulo 10, diante de uma forte batalha contra os filisteus, o monarca viu, o rei Saul viu seus 3 filhos serem mortos por seus inimigos, ferido gravemente por uma flecha. Ele teme cair nas mãos dos oponentes, aqui já é outra pessoa, e decide tirar a própria vida. Davi, o sucessor, o segundo rei de Israel, tido como homem segundo o coração de Deus, ele não esconde as suas mazelas, nem as suas frustrações no decorrer da sua vida. No Salmo 38 e 4, Davi lamenta a sua iniquidade, são como carga pesada sem força. Salmo de número 38, vamos compartilhar o texto bíblico. Salmo 38 e o verso 4, ele diz assim: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Então, aqui se encontra um homem arrependido pelo seu pecado. Até porque no texto de 2 Samuel, o rei de Israel lamentou a morte de seus filhos, um que foi fruto do adultério com Batseba, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 a 23, e Absalão, que foi morto em uma emboscada. Em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, ele questiona porque não morreu no lugar do herdeiro.
O que não falar de Jó, conhecido como o homem da paciência, quando a sua vida foi afligida, o sofrimento tomou conta do seu ser. Um homem que a sua história está registrada no Antigo Testamento, um livro que leva seu nome, um homem que foi alvo da fúria de Satanás. A Bíblia diz que num dia só, Jó foi acometido de uma doença mortal, da planta do pé até o alto da cabeça. A Bíblia diz que todos os seus filhos foram mortos. Eles estavam jantando, estavam numa reunião, estavam todos reunidos. E o teto da casa, ele desabou através de um vento e todos os filhos foram mortos. A mulher enlouquece. Ele perde a sua fazenda, os animais são saqueados, são mortos, os empregados também são assassinados. E esse homem que tinha tudo, era o segundo homem mais rico do Oriente Médio, agora se encontrou na miséria total, na pobreza total. Ele perde filhos, 10 filhos de uma só vez. Ele ainda precisou lidar com os comentários negativos dos amigos, da esposa. E em Jó capítulo 3, versículo 11, versículo 1, ele pergunta, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa o dia em que foi gerado e pede a Deus a morte. Mas a Bíblia diz que ele nunca negou o nome de Deus. Ele nunca abriu mão de ser servo de Deus, mesmo na situação crítica, na miséria, na dificuldade. A Bíblia diz que ele abre a boca e descreve: nu saí do ventre e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Jó estava dizendo é que há um Deus no céu, um Deus que renova a esperança, um Deus que levanta o caído, que ergue o necessitado da lama, do monturo. Até porque Jó estava em Mazimbala, ele estava no lixão, ele estava aonde era o lixão da Palestina. Mas Deus mudou a sorte, o cativeiro deste homem. Ele também vai mudar a tua sorte, ele também vai mudar o teu cativeiro, ele vai mudar a página da tua história, ele vai transformar aquilo que está em ruína em algo proveitoso para a tua vida. Aleluia! Nós encontramos também Jeremias, considerado profeta chorão. Jeremias lutou com grande solidão, sentimentos de derrota e insegurança. Chamado para pregar, ele foi impedido de casar e ter filhos, e conviva com a constante rejeição por parte das pessoas. Ele também, de acordo com Jeremias capítulo 20, versículo 18, ele lamenta o dia em que saiu da madre da sua mãe, e ele diz que se consumam na vergonha. O que dizer, irmãos, de Jonas? No 4º capítulo do livro do profeta, Jonas pede que Deus tire sua vida. Observe que a depressão, a primeira coisa que se passa na mente de muitas pessoas é tirar sua própria vida. Ele diz assim, Jonas 4, capítulo 4, versículo 3, porque melhor me é morrer do que viver. Isso se deu após Jonas pregar para os moradores de Nínive, a que era a atual capital da Síria, um lugar aonde não era fácil entrar ali, porque os homens eram sanguinários,
Os homens não perdoavam seus inimigos, os decapitavam, ou eles colocavam o crânio dos inimigos quando iam para a batalha e os vencia em estacas e colocava na porta da cidade, para que quem olhasse de fora para dentro observasse quão cruel era aquele povo. Mas um homem só fez com que esta cidade toda fosse convertida ao Deus que criou o céu e a terra. Aleluia! Judas Iscariotes, discípulo de Cristo, seu nome sempre será associado à traição. Ao dar conta de que havia vendido o Filho de Deus por 30 moedas, ele devolve o dinheiro para os sacerdotes e, tomado por grande remorso, tira sua própria vida, se enforcando. Então, meus irmãos, observe que a palavra de Deus, ela traz grandes respostas para quem está nesse quadro de depressão, para quem está vivendo uma vida nessa crise. Deus tem uma palavra ao teu coração. Não se desanime, não se desespere, não abra mão de Deus. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle do teu futuro. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O que Deus está mandando te dizer neste momento: levanta a tua cabeça, ergue-te mais uma vez. Talvez você esteja caído, talvez você esteja cambaleando, talvez você esteja olhando para o seu pecado, talvez você esteja olhando para as coisas erradas que você vem cometendo. Mas Deus, Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que abraça, Ele é o Deus que ama. Se for necessário você passar por algo da parte de Deus, não pense que Deus está fazendo isso contigo para maltratar você. Não, meu amigo, não, minha amiga. Há um propósito de Deus neste teu sofrimento. Deus será glorificado nesta tua luta, nesta batalha. Aleluia! Deus vai te erguer. Deus vai erguer o troféu da vitória no meio desta batalha. E quem pensava que ia ver tua queda, irá te ver de pé. Quem pensava que vai ver você desanimado, vai te ver alegre, vai te ver mais vivo, vai te ver mais confiante, vai te ver mais crendo. Deus está aumentando tua fé, Deus está elevando a tua vida. Abre tua mão aí, se tu crê agora, recebe algo da parte de Deus. Aquilo que está ordenado ao teu respeito será feito. Oh glória, exaltado seja o nome do Senhor. Neste momento, ó Pai, eu elevo a minha voz até o teu trono em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ora comigo, meu irmão. Ora comigo, minha irmã. Ora comigo, você que está ouvindo esta palavra neste canal. Em nome de Jesus agora, todo quadro depressivo, toda angústia, todo mal que está cercando a tua vida, o isolamento, as vozes que vêm cercando a tua mente, e você pensa, a voz só diz: tira a tua vida, para que tu viver? Nada que tu faz dá certo, nada que tu faz vai para frente. Mas uma coisa eu quero te garantir neste momento em oração: Deus está entrando em ação agora. Ele está agindo na tua vida, na tua mente. Se você puder agora, coloque a mão sobre sua cabeça e em nome de Jesus, afirme agora: depressão, desapareça. Depressão, você não é maior do que o meu Deus. O meu Deus é o Deus da cura e Ele vai curar esta doença, Ele vai curar esta patologia, Ele vai curar isto que tem afetado a tua mente. Você vai dormir novamente. Esta preocupação, entrega
tudo na mão de Deus, porque Deus é poderoso para fazer coisas grandes e firmes que tu não sabes. Te inscreve no canal, continua orando por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Daqui a pouco você vai receber outro vídeo falando sobre ansiedade. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Manda para os teus amigos. Se você souber de alguém que está dentro da tua família ou do rol de amizades, envia este vídeo. Não deixa esta pessoa tirar sua própria vida, onde eu e você pode ajudá-la, fazendo com que ela reflita e veja que ela pode ser ajudada. Que Deus te abençoe e um forte abraço. Fica na paz do Senhor.